Estamos iniciando o nosso segundo podcast, Ela Inspira Podcast, e hoje com uma excelente companhia, a advogada mais famosa de Itabira, Núbia City. Se apresente pra gente. Muito obrigada, Marina, pelo convite. Obrigada de verdade. É uma honra estar aqui na sua presença. Fiquei alguns minutos com a Marina hoje no escritório e foi um aprendizado de anos, assim, digamos. Já correu a notícia lá em Itabira, né, que você tá aqui? Itabira é cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Isso aí. Ô, Núbia, a gente fica trocando muita figurinha, né, eu e você, assim, né, o que você faz aí? O que você faz aqui? Então, acho que você pode contar um pouquinho da sua história, né, como que você começou, como que você foi pro direito, como que você faz hoje, né, como é que é seu escritório, conta um pouquinho da sua história pra gente. Acredito que minha história não é diferente da maioria. Comecei sem nada, sem padrinho, sem alguém ali dentro da área do direito que pudesse, de fato, me auxiliar e me levar para o caminho da advocacia. Então, eu comecei empreendendo sem saber que estava empreendendo. Abri meu primeiro escritório, ainda eu morava com minha avó, e minha avó tinha uma parte da casa dela que ficava embaixo, assim, e liberou para que eu utilizasse. Então, eu coloquei uma placa ali e comecei a advogar. Então, eu passei na OAB antes de me formar. Então, assim que eu me formei, eu já comecei mesmo a advogar e assim foi. E quando você abriu o seu escritório, você já tinha sua filha ou foi depois? Foi depois de 1 ano. Então, você formou, abriu o escritório e logo do começo você já... Engravidei. Encontrou um desafio aí da maternidade, né? E aí? Exatamente. Como que foi esse período? Foi uma loucura, na verdade, porque a Helena veio com uma grata surpresa na minha vida. Você era jovem, né? Ainda sou, tá, Marina? Jovem, um bebê. Mas ela, tanto eu quanto o Matheus, a gente tinha acabado de se formar praticamente. O meu marido, ele tinha também formado há 1 ano. A gente formou juntos. Então, veio, de fato, uma surpresa aí. E eu acredito que a Helena, na minha vida, ela foi, de fato, um gás para que eu pudesse ter ainda mais vontade. Agora tem que dar certo. Exato. De qualquer jeito, né? Porque é aquela agora... coisa, não tem opção. De não ou dar. Dar certo ou dar certo. Eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha que fazer grana, eu tinha que fazer meu nome. E foi até aí mesmo que eu comecei a pensar em como crescer cada vez mais na advocacia. Só que aí surgiu um segundo desafio. Um primo meu precisou morar na casa em que eu tinha... O seu escritório. O escritório. E naquela época não estava tão em alta igual tá hoje, né? A gente atendeu online, né? Era muito no presencial, né? E eu gosto dessa coisa ainda de ser presencial, de ter advocacia humanizada, olho no olho. Eu sempre tive isso, sabe? Principalmente porque eu atuo na área criminal, então... são pessoas de baixa renda, às vezes, é aquela mãe desesperada, então... É um ombro amigo também, sabe? E aí E como que você decidiu ir pro criminal? Foi você que escolheu o criminal ou o criminal que escolheu você? Os dois, mas eu acredito que mais me escolheu. Porque eu tinha umas pessoas que já me conheciam, que já estavam na área, assim, digamos, que já tinham cometido alguns crimes. E aí foi dando certo, um foi indicando pro outro, indicando, daqui a pouco meu nome estourou. E, assim, Núbia, um desafio que muitas pessoas que formam em direito têm, né? Que fala assim, você só consegue advogar se você tiver pai advogado. Seus pais não são advogados. Não. Você começou do zero também, Do zero, total. Meu pai, ele trabalhava na Vale, lá em Itabira, e minha mãe era professora. Então, hoje eles são aposentados, meu pai continua trabalhando, mas é aposentado, e minha mãe é aposentada. Então, assim, na verdade, na minha família não tem ninguém que seja formado em direito. Minha história foi assim, né? Meu pai, ele é empresário, né? E a minha mãe, ela é fonoaudióloga, né? Então, eles sempre são... os dois são do mercado privado, né? Então... Porque muita gente, às vezes, é servidor público, faz direito de fazer concurso, né? O meu caso não foi assim. Meu pai e minha mãe vieram da área privada, né? E aí, eu me formei em direito. O direito é meu segundo curso superior. Meu primeiro é educação física. Não sei se você sabe dessa. Não sabia! Meu primeiro é educação física. Eu formei em licenciatura e bacharelado, né? Eu era atleta de alto rendimento lá no Minas. E aí, eu formei no ensino médio e fui fazer o que todo mundo lá fazia, que era educação física, né? E aí, logo que eu formei em educação física, eu falei, eu gosto de dar aula, mas eu não quero viver disso, né? Então... se eu não quero viver disso, eu tenho que fazer um outro curso, porque, né? E aí, eu fui fazer direito. Aí, durante o meu curso de direito, eu sempre falei assim, eu quero advogar, né? E aí, quando eu formei em direito, eu segui minha carreira como advogada, né? Comecei igual várias pessoas começam, como estagiário, associado, vira sócio minoritário e agora eu abri meu escritório, né? Agora sim, né? Já deve ter uns 4, 5 anos que eu segui carreira solo, abri meu CNPJ, né? Enfim. Mas é um desafio, né?
Ainda mais diário. Eu não tinha Maria Laura ainda, né? Você já tinha, né? Um ano de advocacia é um bebê ainda, né? E aí, você tinha tudo para desistir, né? Com certeza. Mas e aí? Aí você começou a receber as pessoas ali que era indicação dos os que cometeram crime ali próximo de você, né? Sim, e aí veio a indicação e eu também comecei a pegar muito advocacia dativa. Em Itabira não tinha defensoria pública e comecei a me inscrever muito na advocacia dativa. E foi ali que, de fato, começaram a me conhecer. Eu sempre me coloquei muito à disposição para que as pessoas pudessem me conhecer meu trabalho. Então, fui para a advocacia dativa e ali eu comecei. Pelo menos a pegar experiência, né? Exatamente. Depois disso, quando eu não tinha mais o escritório ali, eu tive um parceiro, um colega que me forneceu a sala dele para que a gente pudesse trabalhar um pouco juntos. Era no subsolo de uma garagem, assim. E eu ficava lá completamente sozinha, grávida. E aí, depois disso, eu fui convidada para ir para um outro escritório de advocacia em parceria. A gente dividia as despesas. E ali eu fui cada vez gostando mais do criminal, até que eu resolvi de volta e falar assim, não, eu quero o meu. Eu gosto de ter o meu, a minha sala, com a minha cara, com as minhas coisas. Mas não tinha dinheiro. E o seu já tem quanto tempo, o seu escritório? Esse de hoje tem 2 anos. Mas que eu voltei tem 5. E que você advoga? 7. 7. Passa tudo muito rápido, né? Que a Helena, você falou comigo hoje que ela já tá com 6, né? É quase da mesma idade, né? Mas e aí? Aí 2 anos atrás, você era sozinha ainda? Sozinha. Era eu e a estagiária. E aí você decidiu, falou, não, agora eu vou ser empresária de sucesso. Exatamente. Vou virar a chave. Quem dera, se a gente soubesse o que é ser empresário. Porque a faculdade não ensina a gente absolutamente nada em relação a marketing, a gestão de pessoas, ao financeiro, a vendas, principalmente. Né? Tem um livro que eu sempre falo dele no Instagram. Todos os dias eu tô falando lá desse livro. Que chama O Mito do Empreendedor. Não sei se você já ouviu falar. Mas o livro, ele fala assim, que todos os negócios, todos assim, né? 99% dos negócios, ele surge de uma pessoa que é técnica. Então, assim, se você formou em Direito, você vai abrir um escritório. Se você formou em Educação Física, você abre uma academia. Se você, entendeu? Tipo assim, você tá ali naquela sua área, né? E aí, todas as empresas surgem do técnico. Só que aí é o que você falou, né? A gente não sabe o que espera a gente como empresário, né? Quem dera se tivesse me ensinado, porque eu acho que eu teria tido tantos problemas a menos, sabe? Mas aí eu resolvi abrir um escritório maior, porque eu sou especialista na área criminal. Mas as pessoas me procuravam para as outras áreas. E eu só indicava para outros parceiros e tudo mais, e perdia aqueles clientes, assim, e não tinha mais contato, sabe? E eu gosto de ter o contato com os clientes, de saber, de fato, a história de vida por trás de cada processo. E nisso eu tive 2 parceiras que vieram comigo para o outro escritório, era em parceria mesmo. E aí, depois disso, eu percebi que era necessário dar um passo a mais e ter os associados. Hoje, eu tenho 6 associados junto comigo lá no escritório. É um desafio, né? Uma das coisas que eu mais sofri na minha maternidade, porque assim, a Maria Laura, ela é 100% planejada, né? Então, quando eu casei, aí 2 anos depois que eu casei, eu e meu marido chegamos, não, vamos tirar o DIU pra gente começar a tentar engravidar, né? E aí é engraçado, né? Como que mulher pensa. Porque eu falei assim, a gente tá em setembro, aí eu vou engravidar lá pra janeiro, tem a Maria Laura no final do ano, né? Porém, os planos de Deus não eram esses. E aí eu engravidei em setembro e no meio do ano a Maria Laura já tinha nascido, né? Então, ela foi totalmente planejada, né? E o meu maior desafio, não durante a gravidez, porque eu trabalhei até o último dia, acho que você também foi assim, né? Foi no meu pós-parto. Que eu tava ali muito vulnerável. Eu tava no perpério, amamentando, né? E eu com uma empresa que precisava rodar, né? Apesar da OAB falar um pouco que escritório de advocacia não é atividade empresarial, mas a gente tem que se portar como empresário. Que a gente paga salário, a gente tem custo fixo, variável, é um ar-condicionado que estraga, né? Então, assim, a gente tem que ter um caixa ali, né? Atuar como empresário mesmo. E o meu maior desafio no meu pós-parto foi lidar com os advogados que trabalhavam comigo, né? Os colaboradores ali. Enfim, então, assim, qual que foi o seu maior desafio depois que... Da Helena? Da Helena.
Olha, para te ser bem sincera, eu acredito que seja ser mãe de fato. Porque como eu estava muito nova e eu tinha muito gás de crescer e de fazer meu nome Então, eu vejo que eu deixei um pouco a maternidade para ter o que eu tenho hoje. Uhum. 2 filhos, né? Graças a Deus. Mas, assim, a Helena... Minha mãe cuidou muito da Helena. Eu tive um apoio muito grande da minha família, dos meus pais. Meu pai e minha mãe, eles cuidavam da Helena para que eu e o Matheus, a gente, de fato, pudesse trabalhar e construir o que a gente tem hoje, profissionalmente falando. Sabe? Então, o desafio maior era tentar esse equilíbrio para não deixar a Helena 100% sem a mãe e, em contrapartida, também não deixar de vez a minha profissão. Porque é difícil pra gente aquela ideia de, tipo assim, vou deixar meu filho pra trabalhar. Uhum. Porque aí a gente não é mãe, né? As pessoas julgam muito. Existe uma carga muito pesada em relação a isso. Então... E assim, às vezes, numa fala, não sei se você sente isso, assim... Tem o julgamento da mulher que deixa de trabalhar para cuidar do filho, do tipo, nossa, você deixou de trabalhar para cuidar do seu filho? Assim como tem o julgamento da mulher que precisa sair cedo para trabalhar, né? A gente não é CLT, então a gente não tem estabilidade de emprego ali, fico 4 meses em casa sem fazer nada, a gente não tem isso, né? A gente é empresária. Então, assim, o quanto antes a gente voltar para a gente é melhor, né? Porque a gente que é o dono da empresa ali. Só que tem o julgamento assim, nossa, você vai deixar seu filho tão cedo em casa e sair para trabalhar, né? Então, assim, não tem um equilíbrio da sociedade em relação a isso, né? Então, são 2 extremos, né? Então, tem o julgamento. Todo mundo acha lindo quando fala de carreira, né? A Núbia é muito bem sucedida, né? Todo mundo acha lindo, mas ninguém vê o preço que ela tá pagando. O backstage é muito diferente, né? Assim, julga bastante porque, o filho tá tão pequeno, deu uma madeira, deixou em casa, né? Então, assim, é uma pressão social muito grande, né? Eu ainda não falei do Murilo, porque o Murilo foi completamente planejado, ele tem 2 meses, né? Então, eu também trabalhei com o Murilo, eu também trabalhei eu ganhei o Murilo na sexta-feira, então até a quinta-feira eu tava trabalhando. E na quarta-feira da semana seguinte, eu já tive uma audiência de instrução e julgamento de tráfico de drogas. Então... Energia muito adequada para um perpério. Eu já tive um júri com 30 dias. Eu tive um júri que durou aí cerca de 18 horas. Então, a gente trabalha e realmente tem esse julgamento, sabe? E o que mais me incomoda, de fato, é em relação ao homem. O homem pode sair para trabalhar e deixar a criança com o babá, com a mãe ou com qualquer pessoa que seja. Ninguém pergunta, né? Você vai numa festa, alguém pergunta pro seu marido, cadê sua filha? É muito mais difícil mesmo. Mas quando você vai numa festa, alguém te pergunta assim, Marina, onde você deixou sua filha? Não, e tem os ditados, né? Esse menino tem mãe, não? Tem, mas ele tem pai também, né? Obrigação não é só minha, não, né? Exatamente. Assim, eu sinto isso um desafio diário, assim, sabe? Porque, como diz a minha terapeuta, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Que a gente sempre fica, eu queria ficar mais, né? Se eu pudesse, eu ficava todos os dias de manhã, sei lá. Só que não é muito o nosso perfil também, né? A gente gosta de trabalhar, né? Gosta mais até do que deve, né? Não, a Maria Laura tava te contando, né? Foi lá pro escritório com 60 dias, né? Então, é ela que veio comigo. E eu lembro que quando eu pus ela na escola, com 7 meses... Eu tava chorando, até fiz uma publicação disso ontem, meu olho cheio de água, né? Aí a diretora da escola tá assim, mas você que ficou com ela esses 7 meses... Aí eu, não, ela que ficou comigo. Porque eu levava ela, né? Mas assim, eu sinto que é um desafio diário, sabe? E eu levanto uma bandeira, né? Principalmente depois que eu virei mãe, muito da mulher empoderada, assim, sabe? Não é a que acha que dá conta de tudo, não. Porque tem hora que a gente não dá conta de tudo, né? Mesmo, e a gente precisa pedir ajuda. Então, igual você me falou da sua mãe, que ficou muito com sua filha mais nova e tal. É da mulher que tem um equilíbrio ali, que consegue conciliar, né? Eu tenho que trabalhar, eu gosto de trabalhar, né? Não é ter, né? Eu gosto de trabalhar, mas eu também gosto de ser mãe, né? E não é porque eu trabalho que eu não sou uma boa mãe, né? E a ideia de que a gente tá fazendo o nosso melhor. Uhum. Eu sou a mãe que eu posso ser agora, né? Se daqui, sei lá, eu não julgo quem tá deixando de viver, de ter ali a sua profissão para ser, né? Se dedicar exclusivamente à maternidade. Mas eu não suportaria. Uhum. Eu não conseguiria fazer isso. Então, pelo bem da minha saúde mental e pelo bem da minha filha, dos meus filhos. Porque e da sua família, né? Eu tenho certeza que eu não seria a mãe que eu sou se eu tivesse feito isso. Sim.
sabe? Eu seria completamente muito mais impaciente, eu não seria uma mãe boa, na minha visão. Então, hoje eu sinto que eu sou uma mãe muito melhor, exatamente pelo fato de poder proporcionar para minha filha questões sentimentais e financeiras, graças ao meu trabalho e a forma como eu lido com isso hoje, isso, né? com esse equilíbrio, né, do dia a dia. Ô, Núbia, mas vamos falar aqui. Aí você me falou assim, ô Marina, meu escritório cresceu do nada. A gente sabe que não é do nada, né? Mas me conta como que foi essa subida aí do Everest aí para você sair de Núbia para 6 advogados associados. O marketing me ajudou muito. Eu fiz um mastermind de oratória. E nisso eles me abriram muito a mente para que eu entendesse que eu poderia ser mais. Porque eu ainda tinha aquela concepção da Núbia que tem que ficar sozinha num escritório pequeno, dos advogados. Atrás do computador peticionando. Exato. Sabe aqueles advogados de cidade interior mesmo, né? Que a gente não pode fazer o marketing e que você tem que fazer exatamente, ficar ali peticionando e atender somente a quem bate na sua porta e pronto. E eles abriram muito minha mente para isso. E quando abriu a mente, eu realmente abri de fato a minha caixinha e falei, como que eu vou fazer com que as pessoas me enxerguem? Eu preciso que as pessoas entendam quem é a Núbia City advogada. E eu comecei a ser aquela pessoa que tá na fila do pão e fala, oi, tudo bem? Eu sou advogada. Quase que escreve na testa. Mas eu comecei a ser advogada 24 horas. Então, eu estava na internet falando sobre o meu serviço, falando sobre o meu trabalho. Eu mostrava o meu dia a dia. Aonde eu ia, eu falava do meu trabalho. E eu comecei a levar o meu trabalho para todos os lugares, de fato. E as pessoas começaram a me enxergar. E não só em Itabira, né? Você cresceu ali na região toda, né? Na região. Hoje, graças a Deus, a gente tem, inclusive, parceiros em Barão de Cocais, que é um escritório como se fosse um braço do meu escritório ali na área empresarial. E eles mandam os clientes criminais lá pra gente, que é o escritório do Júlio e do Riago. E também pelo marketing. O marketing me ajudou demais, o fato de ter aberto a mente mesmo e estar ali mostrando diariamente o que é a advocacia para os jovens advogados também. E você construiu um posicionamento ali nas redes sociais que traz cliente pelo seu posicionamento, né? Sim. Mas as pessoas se identificam comigo exatamente pelo fato de me ver trabalhando e sendo mãe, o fato de me ver com 30 anos, tendo o meu escritório de advocacia. Vestindo roupas chiquérrimas. Ah, quem dera! Mas conquistando, né? Eu não falo que eu conquistei, eu tô no primeiro degrau ainda, tenho muito a conquistar. Mas eu, olhando para trás, enxergando onde que era o meu escritório, enxergando que eu comecei, de fato, sem ter dinheiro. Então, eu não tive aquele planejamento, eu vou juntar tanto para abrir meu escritório. Não. Foi com um pouquinho que eu tinha, foi juntando aqui, juntando ali. Meu irmão fez uma mesa para mim de madeira de pinos mesmo. A divisória entre o banheiro e a minha sala também era de pinos, assim, de madeira que ele fez para mim. Então, tudo foi começando, de fato, ali na cadernetinha, sabe? Anotando quanto que o cliente me pagava por mês. Então, foi na dificuldade. Às vezes as pessoas falam assim comigo, Marina, você cresceu do nada. Não foi do nada, sabe? Eu falo assim, só eu sei o preço que eu paguei. Quantos anos de advocacia hoje? Marina, vou fazer 10 anos ano que vem. 10 anos do nada. Então assim, eu tenho 10 anos que eu advogo, né? Quase 10 anos. O meu escritório, Marina, né? O Lemes Teixeira Advocacia, que hoje eu tenho lá 6 advogados que trabalham lá e etc., ele tem 4 anos. Esse ano eu fiz 4 anos, ano que vem eu faço 5. Até brinquei lá com os meninos que a gente tem que fazer uma festa de 5 anos, sabe? Porque, assim, eu também aconteceu igual você. Eu não tenho pais advogados, né? E aí eu comecei eu sozinha, né? E aí quando eu separei a minha antiga sociedade, o meu marido tinha uma sala no coworking. E aí ele falou assim, vem trabalhar aqui comigo. Não trabalhar com ele porque ele não é advogado, né? Ele tem a empresa dele, eu tenho a minha. Mas aí eu comecei a ir lá no coworking com ele. Só que eu atendo direito de família, né? Então, é muito específico, né? E aí, eu comecei a falar com ele assim, eu preciso ter minha sala, eu preciso ter minha sala, eu preciso ter minha sala. Porque as pessoas querem intimidade, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ter minha sala. Só que eu falo que empreender, né? A gente ser empresário é igual você dirigir numa estrada escura, com farol. Você enxerga até o próximo ponto. Quando você chega ali, você enxerga o próximo e o próximo, né? Então, assim, a gente conversa muito sobre isso, né? Eu falo assim, qual que é o próximo degrau que você tá fazendo aí, Núbia, sabe? Porque é o próximo desafio, né?
Então, eu construí minha sala, depois que eu abri minha sala, implementei sistema, depois eu contratei estagiário, depois, sabe, fui fazendo em degrau, né? E aí, hoje, né, lá no escritório... É a nossa diferença. Eu acredito que essa seja hoje a nossa maior diferença. Você se estruturou para crescer. Eu cresci... Para estruturar. Para estruturar. O que eu acho muito importante, eu tô lendo um livro que chama Hábitos Atômicos. O que eu acho muito importante é assim, faz alguma coisa. Sabe? Vai gravar podcast, vai gravar vídeo, vai ficar ruim, depois você melhora, sabe? Implementa um sistema. Mas faz, entendeu? Fica filosofando sobre aquele determinado assunto, não. Faz. Ah, deu errado, ok. Erra rápido pra você fazer o próximo, entendeu? Então, lá no escritório, hoje, a cada 3 meses, a gente estabelece o que a gente vai focar. Porque a gente, quando começa como empresária, é 1000 coisas. Ah, tem que abrir isso, tem que contabilidade, tem que fazer não sei o quê, tem que fazer não sei o quê, 1000 coisas. Se você vai fazer tudo, você não faz nada. E aí, lá no escritório, a gente estabelece. Então, por exemplo, agora, lá no escritório, a gente está focando em estruturar o nosso comercial. Beleza, quando eu estruturar o meu comercial, aí é o meu próximo degrau. Ah, o que vai ser? Não sei. Quando eu chegar ali naquele ponto da estrada, eu vejo o que é o próximo degrau, né? Enfim, então assim, eu acho que é um desafio diário, né? As mulheres que estão aí, eu levanto a bandeira que, com todo o respeito e carinho por aquelas mulheres que largaram a carreira para cuidar do filho, né? Mas eu levanto a bandeira que trabalhe meio horário, sabe? Porque hoje o judiciário não entende pensão por mulher, né? Para mulher. Então, e é o que você falou, né? O homem vai lá, trabalha, sai, foca na carreira e aí tem uma disparidade financeira muito grande. Mas eu falo assim, olha, trabalha pelo menos meio horário, que seja um home office, vendendo produto, sabe? Então, eu levanto essa bandeira da mulher ser independente financeiramente, porque o dinheiro, ele é um instrumento de poder, né? Na nossa sociedade ainda... Estava até comentando com você, né? Que 70% dos escritórios de advocacia são comandados por homens. Tem muitas mulheres trabalhando, mas a cabeça ali é do homem, né? E eu vejo que as mulheres, elas precisam exatamente dessa inspiração e de entender que existe, de fato, uma oportunidade por trás da maternidade. A maternidade em si, ela não pode ser uma porta fechada, sabe, para a sua profissão. Porque algumas mulheres, na minha visão, elas não conseguem ver o outro lado. Simplesmente pensam, não há um outro meio. E sempre tem um outro meio. Por mais que talvez você não tenha uma rede de apoio da mesma forma como eu tive... E que eu tive também, que eu tenho, graças a Deus. Então, assim, a gente é muito privilegiada e eu sei disso. Mas existem outros meios e a gente pode até mostrar para elas, caso elas queiram, né, gente, de verdade. Tanto eu quanto a Marina, a gente pode mostrar, se alguém um dia quiser e falar assim, gente, eu sou mãe, eu quero continuar empreendendo, eu quero continuar advogando, eu quero... Como que eu posso fazer? A gente pode ajudar, porque existem meios. Né? Existem outras formas de realmente equilibrar e de fazer as duas coisas. Sim, exatamente. E assim, às vezes não precisa fazer igual você, né? Porque tem gente que não quer ser empresária, né? Muitas mulheres, elas abrem um CNPJ por necessidade. Ah, então comecei a vender Natura, Mary Kay, não sei o quê, precisa abrir um MEI ali, né? Então é uma necessidade de abrir um CNPJ. Não é o nosso caso. Eu e você, a gente fica brincando, né? A gente nunca estabiliza. Então, porque assim, a gente fica pensando, crescer. Tem mulher que não quer isso, tá tudo bem, né? Só que eu defendo assim, então vende o Mary Kay, vende a Natura, mas não sai totalmente do mercado, porque o judiciário não entende por pensão para essas mulheres mais, né? É diferente se a mulher tiver 60, 70 anos, aí tem direito a pensão, diferente. Mas para não ter essa disparidade, né, entre homem e mulher. Uma curiosidade que eu tenho, né, de você, é os desafios de ser mulher na advocacia criminal. Porque na advocacia já é difícil, imagina na advocacia criminal, né? Se 70% dos escritórios têm homens como cabeça, imagina a quantidade de homens que existem na advocacia criminal. Eu, de fato, não fiz essa pesquisa, não, mas deve ser mais de 80% que comandam a advocacia criminal são predominantemente homens. É uma dificuldade que eu tive mais no meu início. No início, além de eu fazer o trabalho de advogado, eu tinha que provar para os clientes que eu estava fazendo e que aquele resultado obtido foi através do meu conhecimento, sabe? Essa foi a maior dificuldade. Eles entenderem, não, ela é mãe, mas ela consegue lidar com casos complexos também. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, não, é mulher, é mãe, ela não tem competência. Né? E quando uma área muito masculina, a gente tem que se impor muito. E eu tive que me impor muito
para chegar a ter o respeito que eu tenho hoje. Para ir em presídio. Exatamente. Né? Fazer um tribunal do júri. Um sorriso não é porque eu tô te cantando. É porque realmente tô querendo ser simpática nesse momento. E como que você lida com isso? Hoje em dia não tem problema nenhum. Nenhum mesmo, assim. Então, eu vou em qualquer lugar, eu entro em qualquer lugar e sou extremamente bem respeitada. Eu acredito que hoje eu conquistei o nome que eu queria ter conquistado na advocacia criminal, sabe? Obviamente que tem vários locais que eu ainda não conheço, mas todos os presídios que eu já estive, que foi muitos, eu fui extremamente bem respeitada. Não, a Núbia tem uma série no Instagram dela, o arroba dela é @NúbiaCity. ADV. Você tem uma série no seu Instagram mostrando, né, os presídios brasileiros, né? Enfim, né? Você tem essa série lá no seu Instagram mostrando que não, é eu que vou mesmo, né? Exatamente. E assim, o respeito que eu conquistei mesmo, tanto com os meus clientes, quanto com a polícia, por exemplo, também, que às vezes tem essa rivalidade com a advocacia. Graças a Deus, eu não tenho essa rivalidade com a polícia. Então... E com mulher, né? Não, eu tenho mais rivalidade, para ser bem sincera, com advogados. Talvez por uma questão de ser mulher também e estar na posição que eu estou. Do que, de fato, com as pessoas que são diretamente relacionadas à minha área. Olha que louco isso. É um preconceito, talvez, dos próprios advogados ali, de eu ser mulher e nova... E tá em um caso de grande repercussão, por exemplo. Porque na cidade onde eu tô, eu já peguei vários casos de grande repercussão. Então... Será que ela vai dar conta, né? Exatamente! Será que ela vai dar conta de fazer esse caso? Mas essa pergunta vem muito mais de outros advogados do que da própria pessoa que está ali me contratando. Gente, assim, eu falo que... Eu não sou feminista, não, sabe? Eu não gosto desses extremismos. Mas a gente, num papel de empresária, advogada, mulher, a gente sabe os desafios que a gente passa. Quando eu engravidei, eu escutava muito assim, Marina, mas você vai perder muito cliente. Você tá preparada? Aí eu, gente, mas por que eu vou perder muito cliente? Porque o meu escritório hoje tem mais 6 pessoas. E não é doença. E eu não perdi, eu de fato não perdi. Assim, eu cresci. Né? Não por causa da maternidade, nada a ver. Mas dá um gás a mais. Então, a gente tem cada vez mais ideias também. Eu não sei se você teve isso, mas eu tive cada vez mais insights pra correr atrás. Não, a Maria Laura é recorde de engajamento do meu Instagram, entendeu? Eu posto foto da Maria Laura, que é engajamento lá no alto, entendeu? Ela engaja bastante, né? Mas assim, Núbia, chave do sucesso aí para as mulheres empreendedoras, advogadas, que você deixaria como dica aí do nosso podcast? Achar o seu ponto de equilíbrio. Se é ficar em casa, que seja ficar em casa, mas que não se sinta acomodada ao ponto de ficar em casa, cuidando dos filhos e deixando de ser você mesma, sabe? Não perder a essência. Se é trabalhar, também ter esse equilíbrio de não se sentir culpada de estar trabalhando e deixando os filhos. Porque todo mundo tá fazendo melhor. Isso é uma coisa que eu escuto lá no meu escritório, assim, né? Porque a mulher, ela é muito focada na família, né? Como eu trabalho com direito de família, eu escuto muito depoimento. Aí as mulheres falam assim, não, Marina, não sei aonde que eu me perdi. Porque, vou deixar de fazer isso para evitar a briga. Vou deixar de fazer isso porque ele não gosta. E aí elas vão se perdendo ali ao longo do relacionamento. Então eu escuto muito assim, não sei aonde que eu me perdi. Sabe? Então, assim... Não se perca. Não se perca, né? Às vezes, assim, eu sou casada, né? Você é casada também, você tem 2 filhos, eu tenho uma. Mas relacionamento a gente abre a mão aqui, mas recupera ali, sem perder a nossa essência, né? Então, assim, tenha o equilíbrio, né? Para ter um relacionamento saudável, abrir mão de algumas coisas, porque às vezes realmente é necessário, mas sem perder sua essência e fazendo aquilo que você gosta, né? Exatamente. Eu, particularmente, gosto muito de advogar. Eu falo que eu acordo todos os dias pensando qual o problema que eu vou resolver. Sabe? E se não tiver é porque tem alguma coisa errada. Senão a gente vai buscar um problema ali pra resolver, é verdade? Os meninos lá do meu escritório falam assim, Marina, você não pode falar que a semana tá tranquila. Porque você fala que a semana tá tranquila, aparece delegacia, aparece audiência de última hora. Então não fala isso, sabe? A gente gosta do problema, é do né? Caos. Gosta do caos, né? Uma dica que eu deixaria pras mulheres aqui é faça o que você gosta e profissionalize isso. Então, assim, se você gosta de, sei lá, fazer maquiagem, que seja profissional, né? Que você comece com o técnico ali do mito do empreendedor, mas que depois você se estruture de uma forma para realmente virar uma fonte de renda, né? E não
entre aspas, um bico. Não dependa, né, do homem. Exatamente. Nem financeiramente, nem psicologicamente. Eu acho que nós, mulheres, temos capacidade suficiente para estar aqui na posição de ser cabeça de um escritório gigante quanto o seu, de estar numa área masculina e de ser mãe e cuidar. Então, assim, a gente não precisa, de fato, de ser... Equilíbrio, né? Entre ser dura na advocacia e ser amável ali na maternidade, né? E a gente dá conta. A verdade é que as mulheres têm que entender que a gente não precisa ser abaixo do homem em absolutamente nada. Nem psicologicamente falando, nem financeiramente. Caminhar em conjunto, né? Exatamente. O homem serve para isso, gente. Para estar do lado, né? Exatamente. Núbia, muito obrigada pela sua presença. A gente podia ficar horas aqui batendo papo, né? Mas muito obrigada de verdade. Quando esse podcast for no ar, eu vou te passar tudo para você publicar lá nas suas redes sociais de Itabira, para o povo mandar mensagem igual mandou hoje para mim. Marina, a Núbia tá aí no seu escritório. Mas muito obrigada. A gente pensar em outros projetos focados em mulheres, advogadas, né? Até para saúde, qualidade de vida de todo mundo. E sempre trocar figurinhas, se profissionalizar, né? Muito obrigada. É uma honra ter te conhecido. É uma honra estar hoje no seu escritório aprendendo com você e estar aqui também no seu podcast. Obrigada. Gente, então encerrando o nosso podcast de hoje, Ela Inspira Podcast, e aguardem os próximos episódios aí. Obrigada. Até a próxima.